Pude sentir, no exílio, como é difícil para um brasileiro viver fora do Brasil. Nosso país tem tanta seiva de singularidade que torna extremadamente difícil aceitar e desfrutar do convívio com outros povos. Bom, a obra O Povo Brasileiro, do autor Darcy Ribeiro, vai ter como principal ponto, como principal objetivo do autor a reestruturação e compreensão da formação do Brasil, da formação do povo brasileiro. Com isso, eu quero destacar como durante a obra e no trecho que eu trouxe, como ele vai destacar o povo brasileiro como um ser singular, dotado de singularidade e distinção de diversos outros povos. Então ele vai trazer adjetivos aí para caracterizar o Brasil, o povo brasileiro, como um povo novo, uma nação nova. Tá, então como é que ocorreu a formação dessa nação? A gente vai ter três povos, três matrizes muito importantes para a formação do Brasil. A gente vai ter os portugueses invasores, os indígenas e também os povos africanos que foram trazidos até aqui. E nisso a gente vai ter a concatenação, a mescla de diferentes formas de cultura, de matrizes raciais distintas, e essa mescla, esse entrechoque, né, como o Darcy Ribeiro fala, ele vai dar nascimento a um povo novo, que é o povo brasileiro. Essa distinção, outro ponto, né, que traz essa distinção do povo brasileiro para outros povos, são as três forças modificadoras que o Darcy Ribeiro apresenta, que é uma força ecológica, uma força modificadora econômica, né, a forma da estrutura econômica, e o que é importante para mim, que eu vou tratar nesse vídeo, é a imigração, são os imigrantes. Bom, aí você vai ter a chegada massiva de imigrantes durante o final do século XIX para o início do século XX. E aí a gente vai ter a chegada desses povos e a gente vai ter a brasileirização dos mesmos. Então eles vão adquirir características próprias do Brasil, que já estava formado e já estava em formação. Já tinha um povo nacional muito maciço e eles vão adquirir essas características. Mas se eles vão adquirir essas características, qual é o ponto da imigração? Por que ela é uma força modificadora? Bom, os imigrantes vão ser importantes para a gente entender a questão da regionalização, né? O Darcy Ribeiro vai falar sobre os sertanejos, vai falar sobre os nipo-brasileiros e também dos ítalo-brasileiros, enfim, várias comunidades que vão formar centros, regiões, que vão trazer características próprias, que vão se misturar sim, por meio da miscigenação, da aculturação, mas que vão trazer características próprias e vão trazer subculturas, vai haver a formação de subculturas que não vai entrar em choque com a nação, mas que vai fazer parte da nação, da caracterização desse povo. Outro ponto muito importante é como o Darcy Ribeiro vai caracterizar tudo isso por meio dos gráficos, né? Ele traz gráficos para exemplificar mesmo a chegada dos imigrantes. Ela se deu muito fortemente no final do século XIX, início do século XX. Então eles vão ter uma força bem grande aí na formação de comunidades nesse período, e foi aos poucos, gradativamente diminuindo, mas ainda sim foram essenciais para a formação do Brasil. A formação do povo brasileiro, ela se deu por meio da repressão e da opressão de identidades étnicas próprias. Então, qualquer coisa que se destoasse muito fortemente do que é o povo brasileiro, as classes dominantes, elas vinham e oprimiam fortemente esses grupos. Um exemplo muito claro, principalmente na questão da imigração de imigrantes, foi a Revolução dos Mucker, que eram imigrantes alemães que foram fortemente oprimidos por meio desse grupo dominante, que não permite de forma alguma a formação de identidades e de grupos que eles vão ter lealdade étnicas extranacionais. Aí a gente vai ter como essa forte questão
que o Darcy Ribeiro ele vai até falar da experiência dele como um homem em exílio, que a gente é tão forte essa questão nacional, de identidade nacional, que é até difícil para um brasileiro estar em outro lugar que não o Brasil, né? Então, o brasileirismo é muito forte, ele vai ser determinante não só para que essas comunidades que são de imigrantes, elas tenham um pertencimento muito forte à identidade brasileira, mesmo carregando suas próprias características, como também para explicar coisas como a xenofobia que o brasileiro exerce, ou então a vanglória nacionalista que a gente vê, por exemplo, quando o Brasil enfrenta outro time em campeonatos de futebol, entre outras coisas. A gente tem esse forte nacionalismo que vai ter um papel extremamente relevante para entender como o brasileiro é tão unificado, tem essa questão unificadora mesmo com forças modificadoras que poderiam sim distanciar, mas não distanciam, apenas formam subculturas. Então é isso.